Bem-vindo ao nosso podcast, a Dor Nossa de Cada Dia. E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial que vai falar um tema muito especial, que é um tema do meu coração, que é falar sobre oncologia, falar sobre controle de sintomas, falar sobre a dor no câncer. Sabrina Rossi Pérez Chagas, Sabrina Chagas, que vai nos falar hoje sobre os desafios do controle de sintomas em pacientes oncológicos. Ela tem um baita currículo. Ela é oncologista clínica, professora, presidente do Instituto Nosso Papo Rosa. E nós vamos falar sobre o controle de sintomas, cuidados paliativos, medicina integrativa está um pouco na moda falar sobre isso. E, bem-vinda. Queria lembrar você como é que a gente se conheceu. Eu estava sentado na plateia, a Sabrina tinha acabado de dar aula, estava falando sobre medicina integrativa e oncologia. E eu subi no púlpito para falar sobre um tema que eu gosto, que era opioide, eu ia falar sobre medicina canabinoide no contexto de oncologia e tal. E eu subi no púlpito e eu queria elogiar a aula dela, eu queria falar que eu tinha curtido muito o que ela tinha dito. Eu falei, Sabrina, você veio dar uma aula aqui que era uma aula desnecessária. E ficou aquele mal-estar assim no ambiente. Eu falei, porque você veio dar aula de medicina, de como a medicina nunca deveria ter parado de ser, que é a aula dela de medicina integrativa. Então, eu acho que esse nome hoje, medicina integrativa, medicina que está na moda, que esse nome está muito em voga, ela nunca deixou de ser, sempre foi. Obrigado por estar com a gente aqui hoje, uma honra ter você conosco, que traz esse nome medicina integrativa à medicina do passado, à medicina que sempre foi, que nunca foi diferente, mas hoje a gente pratica e estamos revivendo a medicina, a boa e velha medicina. Quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui. A gente já tinha tentado esse encontro antes, mas nossas agendas não combinaram, não coincidiram. E acho que o grande presente da nossa profissão, das nossas aulas em congresso, porque a gente sabe que é uma rotina extenuante, né? A gente preparar a aula, trabalhar, atender paciente, ficar com o telefone ligado, mas a gente tem grandes presentes, né? Um deles é encontrar pessoas como vocês, como você, né? A gente conhecer pessoas com propósitos alinhados, pessoas que pensam parecido com a gente, que têm esse olhar humanizado da medicina, que não é tão comum, infelizmente, né? Você tocou nesse ponto. E outro presente, né? A gente ter pacientes que nos ensinam tanto a cada dia, e eu vejo que são esses ensinamentos que você também leva para suas aulas, né? Então, eu aprendo muito com você, e você foi um grande presente também que eu ganhei nessa caminhada. Obrigada. Muito obrigado. Até você assistiu o nosso episódio anterior, veio um engenheiro falar sobre inteligência artificial, que é um negócio que estava me chamando muita atenção e estava até me incomodando, porque teve muita gente falando que médico vai dirigir Uber, advogado vai dirigir Uber, engenheiro vai dirigir Uber, isso estava me incomodando. Eu fiz uma sequência de vídeos falando que eu não vou dirigir Uber. E o convite a ele veio exatamente para falar o que vai sobrar do médico, né? Aonde vai a medicina, né, com a inteligência artificial? Eu acho que a IA realmente vai substituir uma parte do que a gente faz. Aliás, já está substituindo, já atendo hoje com IA aberta, e a IA sabe mais doença hoje mais do que eu, mas não sabe mais doentes do que eu. Sim. E a medicina integrativa vem muito ao encontro desse pensamento. O que você acha? Eu ouvi essa sua fala no último encontro que a gente teve e eu achei incrível, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela vai substituir o que há de não humano nas pessoas, né? Não humano, perfeito. E eu acho que os pacientes têm muito a se beneficiar com isso, porque a gente vai fazer um filtro, né? E quem vai ficar para cuidar, quem vai ganhar nesse sentido, né? São os pacientes que vão ter, pessoas que vão ter um olhar mais humanizado. A medicina integrativa, respondendo a sua pergunta, ela tem um olhar muito amplo, sabe? Principalmente dentro da oncologia, né? A gente tem alguns pilares, a gente vai falar sobre esses pilares dentro da nossa conversa, mas antes de pensar nesses pilares, a gente traz o que fez a medicina integrativa acontecer, né? Como é que a gente chegou nesse nome? Por que é uma pauta que está sendo comentada, né? E se a gente pensa historicamente, lá atrás, nos séculos mais remotos, a gente tinha os médicos que ficavam dentro das casas dos pacientes, conhecendo as histórias dessas famílias, tomando cafezinho com essas famílias, acompanhando a evolução
né, dessas pessoas, e com o tempo isso se perdeu, né? A gente passou pela industrialização, onde virou um mecanismo, né, meio Charlie Chaplin, né? Os pacientes viraram parte de uma produção. A gente teve a descoberta, por exemplo, só citando algumas coisas, né? A descoberta dos antibióticos, dos anestésicos, focando na cura de doenças. Então, a pessoa ficou um pouco atrás dessas doenças. A gente teve a época da hospitalização, né? Agora as pessoas não ficariam mais em suas casas sendo cuidadas, elas iam para hospitais, no meio de médicos e alunos, então a pessoa virou o leito número tal, e não a pessoa. Então, tudo isso distanciou, né? Criou uma distância entre o profissional de saúde e o paciente, e isso trouxe danos, né? A gente separou também em determinado momento o corpo, né, da mente, esse olhar de partes, né, começou a surgir, as especialidades começaram a surgir, então a gente foi segmentando bastante esse tratamento, e a gente chegou numa medicina hoje, a gente fala muito sobre isso, né, onde as consultas são muito rápidas, em vários lugares, os médicos param um pouco para escutar esses pacientes. Muitas vezes os pacientes falam que o médico nem olha, né, nos seus olhos, não escutam suas queixas, né, vira uma consulta direcionada a partir de algum sintoma. Então, a gente perde muito do essencial. E a medicina integrativa, ela vem nesse contexto, né, de uma nova busca por esse médico que acolhe, que está presente durante a sua história, né, e isso me traz a oncologia, né, a oncologia, ela fala muito sobre isso, né, a gente dá a mão aos pacientes nessa jornada, né, e para sempre, oncologia, o oncologista não deixa de ver o paciente nunca, né, mesmo quando há cura. Então, a medicina integrativa, ela traz isso, a escuta, o acolhimento, o acompanhamento e a humanidade como um todo, né? Então, a medicina integrativa, então, ela precede a oncologia integrativa? Sim, historicamente também, né? A gente tem a história tanto da medicina integrativa como a oncologia integrativa. A medicina integrativa precede a oncologia integrativa, porém, a oncologia integrativa é onde a gente tem mais estudo, né? Dentro da medicina integrativa, o lugar onde existe mais estudo das práticas integrativas é realmente a oncologia, né? Então, a gente usa esse termo medicina integrativa, oncologia integrativa. Aqui no Brasil, a gente questiona um pouco, entendendo que medicina integrativa nunca vai ser uma especialidade, né? Não será, porque uma prática, né? Conjunto de práticas. Um modelo de atendimento. Isso. Né? E isso se perdeu um pouco no Brasil, porque a gente tem, talvez em outros países também, né? A gente tem várias pessoas se dizendo integrativas sem ter estudado minimamente, oferecendo tratamentos muitas vezes danosos e caros e que não tem benefício nenhum. Isso me entristece muito, porque se a gente vai para os grandes centros internacionais, MD Anderson, por exemplo, né? A gente tem um setor de integrativa dentro do seu contexto, mas a gente usa a medicina integrativa como um termo na maior parte das aulas, dos congressos, porque se a gente for onde a gente procura artigos científicos, na maioria das vezes a gente vai no PubMed, né, o que a gente procura é oncologia integrativa, medicina integrativa. Então, aí eu queria te pedir para nossa plateia, a gente tem de tudo. Nós temos agentes de saúde, nós temos os médicos, nós temos muito leigo que procura aqui uma fonte de informações. Claro. Quando um paciente ouve e ele tem interesse no médico que tem uma percepção integrativa, que ele deveria ter uma formação, como ele checa se ele é realmente um médico que tem essa prática, ou que tem essa formação, e que ele vai encontrar aquilo que ele almeja no médico que tem esse tipo de apreço, por esse olhar integrado, amplo, mais amistoso, mais caloroso, mais interpessoal? Eu acho que o primeiro ponto é o que não ter, né? Se você olha no nome do médico, embaixo está especialista em medicina integrativa, você
desconfia, Certo. porque a gente não tem especialista, não é uma especialidade, não vai ter aquele númerozinho, né, RQE, Sim. que é o código da especialidade, não vai existir. Vale a pena ver no currículo desse médico se ele realmente tem alguma formação dentro desse contexto. Eu fiz a pós-graduação, né, no Einstein de medicina integrativa, dou aula lá de oncologia integrativa como professora convidada. Nem todo mundo fez uma formação em medicina integrativa, em bases da saúde integrativa, mas como a medicina integrativa tem vários pilares, né, citando alguns, acupuntura, yoga, né, a gente tem várias formações desse contexto, a gente tem que ver se essas pessoas têm essas formações, né, para poder prescrever, praticar, orientar, indicar. Por quê? Porque a gente pensa muitas vezes, não vai fazer mal fazer determinada prática, né, usar determinado produto, a gente fala muito de suplemento, por exemplo, mas o principal da medicina integrativa, quando a gente estuda, é saber quando o paciente não pode usar, né, então isso faz parte do que a gente aprende, do que a gente estuda, né, existem contraindicações para cada prática integrativa, principalmente dentro da oncologia. Então, a gente entender que é importante um profissional que entenda disso é importante demais para a gente, ao invés de estar ajudando alguém, a gente não está trazendo malefícios. Isso, está disponível no SUS. As práticas integrativas e complementares da saúde estão disponíveis no SUS. Sim, né? Exatamente. Hoje, dentro do modelo oncológico, o oncologista clínico ele é mais ou menos o centro. Né? A oncologia é muito centrada nesse oncologista clínico. Dali parte onde vai operar, onde vai biopsiar, qual é o exame que quer que seja feito, quais são as etapas do tratamento clínico, né? Então, esse é o pilar. É o oncologista dali que deve partir toda essa prática, essa indicação. Então, para quem está nos ouvindo, que está tratando, que é paciente, familiar, cuidador, e tem interesse em que ele tenha acesso às práticas integrativas, como ele aborda esse oncologista? Como deve ser essa percepção dele de pedir ou de solicitar informações? Como deve ser feito? Nossa, essa sua pergunta é muito importante, porque a gente parte de um dado que até 80% dos pacientes não comunicam aos seus médicos que estão usando algum tratamento complementar. E isso é grave, pelo que eu te falei, de algumas abordagens serem danosas, né, e contraindicadas. Então, o paciente ter esse letramento, esse entendimento de, primeiro, tirar todas as suas dúvidas, né? Porque parece que não, mas ainda é um tabu, né? Tirar dúvidas, perguntar, esclarecer. Então, é importante o paciente entender essa questão e perguntar pro médico, né? Por exemplo, lá eu trabalho na Oncologia DOR, lá a gente tem uma equipe multidisciplinar, então tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem nutricionista, a nossa fisioterapeuta faz acupuntura, né? Então, a gente tem um leque de profissionais para onde encaminhar nossos pacientes, então é importante o paciente perguntar o que ela pode fazer para minimizar sintomas, porque quando a gente fala de oncologia integrativa, a gente não está falando de tratar o câncer, a gente está falando de melhorar sintomas e melhorar a qualidade de vida, e perguntar se o médico sabe sobre essas práticas e qual a orientação, se ele tem algum contato, se existe uma equipe multidisciplinar para fazer o acolhimento desses sintomas e direcionar para tratamentos. Essa seria a minha pergunta. Então, nas práticas integrativas, o tumor em si não é o foco. Não. O foco seria o controle de sintomas. Isso. Melhora a qualidade de vida a partir de sintomas que afetam a qualidade de vida. Quais seriam esses sintomas? Essa pergunta é excelente também, e você entra nesse contexto porque você está aqui 2 sintomas principais do tratamento oncológico, né? 90% dos pacientes oncológicos, em qualquer momento do tratamento, tem fadiga, né? Tem cansaço. E mesmo depois que o tratamento acaba, 30% continua com cansaço. E a gente entende, por exemplo, que cansaço é um sintoma subjetivo na maior parte das vezes. A gente tem um cansaço diretamente relacionado ao tratamento, seja ele quimioterapia ou bloqueio hormonal, mas a gente tem um cansaço que vem de uma noite que não se dorme, né, de um sono prejudicado, de uma ansiedade que existe na nossa sociedade como um todo. Imagina num paciente oncológico que faz um tratamento, faz exame e fica ansioso, numa alimentação que nem sempre é tão boa, né, não é direcionada. Muitos pacientes, por exemplo, ainda são sedentários, embora a gente esteja
esteja aí tentando mudar isso, a gente sabe que exercício diminui fadiga. Então, se a gente não tem esse somatório, né, de condutas, abordagens e olhares, a fadiga não vai resolver. Não existe um remedinho que a gente vai pegar e vai resolver a fadiga como um todo. E o descanso não passa essa fadiga. No descanso não passa essa fadiga. É diferente, não é um cansaço comum que descansa e passa, né? Não. E o segundo sintoma, por exemplo, é a dor, que é o segundo sintoma mais comum. E aí você pode dar um baile aqui em mim, mas é o segundo sintoma mais comum. E falando que você também já está cansado de saber, a dor é um sintoma, é o mais subjetivo que a gente tem, né? E a dor, ela não é só do tratamento, né? A dor, ela vem por vários motivos, o sedentarismo entra nisso também. E aí quando a gente olha, né? A gente tem uma diretriz para controle de sintomas na oncologia, que é do NCCN, e tem um livro para cada sintoma. Eu adoro essa diretriz. Então, citando, por exemplo, a fadiga e a dor, e a gente vai nas diretrizes integrativas, né, a gente vê um leque de abordagens. Então, para as duas, né, eu posso citar atividade física, uma alimentação com nutricionista direcionando, yoga, por exemplo, se o paciente não tiver alguma contraindicação. Para dor, acupuntura também muitas vezes tem indicação. O sono, o acompanhamento psicológico, muitas vezes a gente fala de mindfulness, terapia cognitiva comportamental. Tudo isso a gente avalia quem é o paciente, qual é o sintoma e qual a indicação dentro do diagnóstico dele. É isso que esse olhar diferenciado que o integrativo estuda, né, para indicar qual dessas abordagens para qual sintoma e quando, né, entendendo que cada sintoma só melhora se a gente associar abordagens e não de uma forma isolada. Eu posso dizer então que o lado integrativo fortaleceria o lado saúde, e o lado saúde contrabalançaria o lado doença, fica mais fácil de ganhar essa luta, né? Essa briga, né? Com certeza. Tem um estudo que tem um desenho, você falou isso, me lembrei, né? Que é exatamente isso, né? Qual o olhar da integrativa, qual o olhar da medicina que a gente tem aí, normal de todo mundo, convencional, né? É exatamente isso, olhar para a pessoa, né? E o olhar para a doença, né? Então, eu falo muito isso, né? Nos nossos congressos de oncologia, a gente fala muito de droga, né? O tempo todo. Sim. E eu trago um exemplo, assim, que é muito claro na minha cabeça. A gente tem o maior congresso de oncologia no mundo. Eu sempre cito isso. A ASCO. E quando eu comecei no congresso, sempre em Chicago, na mesma época do ano, a gente anda pra caramba no congresso, gigante, sabe? É gigante. E antigamente, eu sempre fui nessas aulas. E antigamente, para eu chegar nas salas que tinham essas aulas, lá no fundo, eu ia pro terceiro andar, na última sala. E na última vez que eu fui, esse ano eu não fui assistir online, mas da última vez já estava no primeiro andar, na primeira sala. Ainda ando pra caramba. Mas, assim, a gente hoje tá mudando essa história. Nessa ASCO desse ano, saiu um estudo que para mim foi incrível, que mostrou que realmente a atividade física diminui o risco de morte em paciente de cólon, mais do que alguns remédios, né? Então, a gente não pode mais fugir disso. A gente tem que fazer atividade física e a atividade física é um pilar pra gente da integrativa. Sabendo, a gente citou isso também num podcast que a gente fez com a Ingrid aqui, sim. Uma professora da UFRJ de Educação Física, e esse foi um dos temas do podcast, foi exatamente esse trabalho, que foi um trabalho incrível, né? E uma das coisas que a gente notou foi o seguinte: nós que trabalhamos nesse mundo da oncologia, a gente vibrou com esse trabalho. Muito, né? muito. E o pessoal da Educação Física passou desapercebido. Então nós falamos bastante sobre isso para levar para o mundo deles essa novidade, porque reforça demais a relevância e a importância da educação física, né, da atividade física, para um indicador que não é muito do mundo deles, que é do mundo da medicina mesmo, né? Da medicina raiz, oncologia, né? Uma coisa muito cientificista. Né? E foi muito incrível, porque é muito comum os pacientes falarem assim, porque tem indústria farmacêutica por trás, apoiando. E eu costumo falar assim, se a gente tivesse uma Nike, uma Adidas, né, indo atrás desses estudos, imagina, a gente está no maior congresso de oncologia, metade dos trabalhos agora que chegam são sobre hábitos de vida, sem indústria apoiando, né? Então, isso é incontestável, né? A relevância é incrível, né? Só falta o paciente virar essa chave, né? E mudar seus hábitos, que é o que acho que é mais difícil no nosso dia a dia. Uma queixa que a gente vê muito também em relação à capacidade de se alimentar, né? Náusea, vômito, anorexia, né? Que é a falta de apetite.
Como é que a gente contorna isso? Porque a gente vê uma perda de peso geralmente consistente, paciente desidratado, né, desnutrido, e nem todo mundo tem acesso à nutrição, né, ao nutricionista, e ter boa alimentação, tem muito preconceito, tem muita dieta mirabolante na internet, que não pode comer açúcar, porque o tumor se alimenta do açúcar. Eu, às vezes, faço umas analogias com pessoas que amam muito o paciente. Eu digo assim, olha, tem muita gente que lhe ama. Então, como tem muita gente que lhe ama, tem muita gente que quer ajudar, e cada um traz uma ideia de como ajudar. E vê que, às vezes, é babosa, às vezes é dieta do açúcar, às vezes é areia monazítica, às vezes é uma coisa religiosa. E aí fica aquele monte de ideias, todo mundo querendo ajudar, não é por mal, mas fica uma confusão. Então, vamos nos agarrar a uma coisa mais consistente, uma coisa mais científica, então se reporta ao seu médico oncologista. Sim. No caso da nutrição, tem alguma coisa do ponto de vista nutricional que de fato mude o curso da doença, ou que melhore a qualidade da náusea, do vômito, da anorexia, que dentro das práticas integrativas que pudesse contribuir assim, de uma maneira mais genérica, ou que a gente quebre um pouco esses preconceitos em relação a algum tipo de dieta que o paciente não possa fazer, alguma coisa que ele não possa fazer. Eu sei que tem algumas dietas para radioterapia que não pode fazer naquele momento e tal, mas assim, de um modo geral, tem alguma coisa que é proibido? Primeiro proibido é não contar para o seu médico que você faz uso, né? Porque se realmente, nossa, volta e meia, a gente se surpreende com alguma coisa, né? Acho que é o primeiro ponto. Eu acho que não é raro isso, né? Não, é muito comum. O pessoal comumente tem vergonha de contar, Sim. que usa uma garrafada, que usa algum produto, né? E muita coisa interage com a quimioterapia, por exemplo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, algumas coisas aumentam a chance de sangramento, por exemplo. Dentro da oncologia, a gente tem dois caminhos bem diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de câncer de mama, a maior parte dos pacientes não emagrece, elas engordam, né? Então, é comum no começo do tratamento, os pacientes quererem engordar por acharem que vão emagrecer, né? Sim. Então, a gente já também quebrar esse tabu. Agora, a integrativa, nesse sentido, vai para o simples, né? A dieta que funciona é a dieta que todos nós deveríamos ter, né? A gente tem que ter metade do nosso prato com legumes, com verduras, com grãos. A gente tem que tirar essas questões referentes a mitos, né? O açúcar, você já citou, mas a gente caminha por o simples. Quando a gente fala de alguns sintomas específicos, por exemplo, a náusea, a gente tem a acupuntura que pode ajudar, né, para a náusea. A gente tem alguns alimentos que ajudam também. Gengibre é um alimento que também ajuda a mastigar o gengibre. Às vezes a gente faz água saborizada com limão, né? O ácido pode ajudar um pouco. E quando eu falo de limão, gente, não estou falando em alcalinizar sangue, pelo amor de Deus, porque isso também é um baita de um tabu, né? Então, assim, a integrativa ela vai para o simples, e essas são umas práticas que ajudam nessa questão da alimentação. Em relação à constipação intestinal, que não é raro também, quando a gente usa opioide, né? Então, vejo o pessoal fazer umas dietas ultra anticonstipantes, que às vezes até agravam, né? Fazendo bolos fecais muito grande, muito consistente. A nutricionista vai ajudar muito nisso. Ajuda muito. A gente não funciona o cerne da integrativa é ter uma equipe multi junto, ponto. A gente não funciona sozinho. Na constipação... Em que momento? Desde sempre? Desde sempre. Desde sempre. Desde antes. Desde antes, né? Desde antes. Ou seja, a equipe multiprofissional, ela entra no cuidado integrado, no cuidado paliativo, em todos os momentos. Todo. Ou seja, não tem que deixar chegar em fases avançadas de doença, né? Não. Eu queria entrar um pouquinho com você também nesse assunto. Onde entra o cuidado paliativo? Qual é a diferença de medicina integrativa, cuidado paliativo? Onde faz a diferença para a nossa turma? Tá, só fechando essa questão da multi, tanto ela é importante que hoje em dia, por exemplo, a fisioterapia, ela entra antes até de cirurgia. Ela faz uma pré-habilitação para o paciente se recuperar bem e a nutricionista também. Então, a equipe entra até antes, né? Então, isso é importante. Os cuidados paliativos, né? Sempre que a gente tem uma doença ameaçadora de vida, a
gente tem indicação de cuidados paliativos. E isso não é só para oncologia. Então, por exemplo, né, a paciente que tem alguma doença cardiovascular, cardíaca, né, avançada ou grave, a gente já tem indicação. Idosos, por exemplo, que tem alguma doença, né, mental, né, um Alzheimer, nem tão avançado assim, já é importante ter os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos eu fiz medicina integrativa eu fiz primeiro medicina integrativa, depois cuidados paliativos. Pensando nesse tripé, sabe? Eu acho que não fiz cuidados paliativos pensando em atender como paliativista. Eu fiz entendendo que minha consulta de oncologia ia ser melhor se eu trabalhasse melhor a comunicação e acolhesse melhor os sintomas desse paciente, porque para não ficar segmentado, né? O paciente vai para o paliativista e aí desconecta um pouco do oncologista. Se sente meio abandonado. Não é, né? Isso. Então, assim... E cuidado paliativo não é final de vida? Não é. Hoje, principalmente hoje, né? A gente tem pacientes aí, por exemplo, com câncer de mama, que vivem 10 anos, 15 anos com câncer de mama já avançado, com metástase, sem sintomas, com qualidade de vida, trabalhando. Isso já não é mais raro. Então, a gente tem um diagnóstico de doença ameaçadora, a gente já tem um paliativista sendo comunicado, entendendo que cuidados paliativos também é uma equipe, né, multi, pode ser a mesma nossa, né, o mesmo nutricionista, a mesma físio, mas essas equipes elas têm que conversar para a gente cuidar bem desse paciente. E do ponto de vista da clínica de dor, quando a gente fala em clínica de dor, o profissional que a gente tem mais objeção é a equipe de saúde mental. Sim. Ali tem sempre não estou dizendo que a minha dor é invenção da minha cabeça, o senhor está achando que eu não sinto dor, e é sempre delicado essa situação. É muito mais fácil ir para alguém que trabalha de nutrição, Sim. fisioterapia, o físico, o corpo, do que trabalhar a mente. Sim. Existe uma objeção natural. Como você trabalha essa parte emocional? Porque nossos pacientes em oncologia, eles são muito vulneráveis, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente são muito vulneráveis. Sim. Como é que você trabalha essa parte da saúde mental dos nossos pacientes, em relação à ansiedade, à qualidade do sono, ao medo? Sim. Né? O medo, que é um medo crônico, Sim. né? A hipervigilância. Né? Como é que você trabalha isso? O medo é uma sigla que a gente tem, né? Em inglês é fear of recurrence, né? A gente tem medo da doença voltar. O paciente tem esse medo e a gente estuda como cuidar desse medo, né? Então, voltando para a sua pergunta, também é um pilar da integrativa, né? A gente tem como pilares, a gente não falou isso, é interessante falar, né? Os pilares físicos são a questão da atividade física, do sono, pilares psicológicos, né? Tem a questão da ansiedade, de ter um propósito, de como o paciente vive em sociedade, com a família, ter o apoio de alguém, ter objetivos, né? Isso tudo entra nesse contexto. No físico entra também a alimentação e a saúde mental, né? Passa por isso a espiritualidade também. Eu acho que a gente mais para frente vai falar. Então, eu sempre abro a roda da saúde, a gente tem uma roda da saúde da integrativa, mostrando esses pilares, né? Tem até um círculo que a gente usa com cada um desses pilares e o paciente vai cobrindo os quadradinhos e ele faz uma roda e ele olha como é que está a saúde dele como um todo, ele dá nota para a saúde mental. E aí quando a gente mostra para o paciente que a ansiedade, né? Porque se você perguntar para as pessoas se elas estão ansiosas, todo mundo fala que tá, né? Você fica muito tempo pensando no problema a ponto de parar e te atrapalhar o sono, né? Isso acontece o tempo todo. A gente já está mostrando que isso é uma questão psicológica que está interferindo no cansaço e no sono, né? Então, a gente trazer exemplos, né? Mostrar a roda, isso eu faço muito. Eu mostro muito a roda da saúde. Eu trago muita questão de que a gente vive no Brasil, todos nós somos ansiosos, a gente liga a televisão, a gente vai ficar mais ansioso, que a gente mora no Rio de Janeiro, vai piorando, né? Está aumentando. Está aumentando. E é um paciente oncológico com uma doença que tem vários estigmas, com um tratamento que tem mais estigma ainda, né? E aí eu falo, se você não está ansioso, eu vou achar que tem uma coisa esquisita, né? Porque não tem como a gente estar aqui e não estar minimamente ansioso. E mostro, né, que um pouco dessa conversa que eu tenho... parte é o que o psicólogo fará,
né? Não é raro o paciente sair emocionado, querer abraçar a gente, né? Rir, né? As pessoas acham esquisito lá de fora que o paciente sai rindo da consulta, né? E isso é um apoio psicológico que a gente dá, né? Até porque a gente estudou como fazer isso, né? E que maravilha eu poder ter esse apoio uma vez por semana, como se fosse um ralo onde a gente conseguisse escoar parte da angústia que está no coração. Então, acho que vai muito da nossa abordagem, né? Trazer esses aspectos, a gente planta aquela sementinha, na outra consulta a gente volta nela e aos poucos as coisas vão caminhando. Falamos de movimento, falamos de sintomas gastrointestinais, falamos sobre sintomas emocionais, falamos sobre dor e a espiritualidade, né, que entra nisso. Adoro esse tema. E quando a gente fala de espiritualidade, o primeiro ponto é entender que a gente não está falando de religião, né? A gente está falando em ter fé, né? Espiritualidade é ter fé. Você acredita, né, no que você achar por bem, no que você aprendeu, enfim. E a gente tem estudos sobre isso. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando de algo que é estudado, de fato, não é da nossa cabeça, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, acreditar em algo, ter fé, melhora a adesão do paciente ao tratamento, né? Diminui parte dos efeitos colaterais também, isso é comprovado. E é importante porque tem um lado ruim da fé também, quando a pessoa acha que teve câncer, por exemplo, por um castigo divino. Então, a gente estuda isso para a gente perceber quem é o paciente nessa história, para a gente conseguir levar ele para um caminho, né? Porque se ele acha que ele teve um câncer por um castigo divino, ele não vai aderir bem ao tratamento, ele não vai querer tomar os remédios do jeito que eu passo. E se eu não perceber isso na minha consulta, eu vou estar deixando de levar um acolhimento a esse paciente. Então, na consulta, a gente tem esse mapa, a gente percebe quem é esse paciente. Hoje em dia, todas as consultas a gente pergunta em que o paciente acredita. Quando ele vem na consulta, a gente pergunta o que eles têm feito no final de semana, qual a rotina deles, a gente vai percebendo onde ele está nessa história. E aí a gente vai plantando essas sementes ou tirando algumas angústias, porque pode ser extremamente um sofrimento grande, né? Ter essa questão de culpa, de castigo. Então, a espiritualidade tem essa questão, né? Da gente cuidar e ela poder apoiar a gente também nessa caminhada. Eu vejo muita gente achando que é aborrecimento, né? Que é tristeza. Sim. E usando muito o termo combate, batalha, luta. Nem me fala isso. Né? Isso nós estamos gravando aqui dias depois da morte da Preta Gil. Né? E eu vi coisas absurdas sendo escritas nos comentários, tanto coisas muito importantes de pensamentos sofisticados, filosóficos, a respeito do aprendizado que foi a exposição pública da doença dela, né? Quanto também coisas inimagináveis. Sim. Inimagináveis. Bom, no caso desse tipo de situação, como é que você vê essas posturas de que é uma luta, perdeu a luta, ganhou a luta, é uma batalha, lutou o bom combate? Como é que é a sua percepção sobre isso? A gente está falando aqui, né? Eu tenho uma página no Instagram, essa questão da luta é algo que eu já me consome há bastante tempo. E eu acho que o mais interessante de trazer aqui é que essa questão da luta é uma questão histórica, luta do câncer, contra o câncer. Por quê? Né? O câncer enquanto doença, né, enquanto uma doença onde a gente tem tratamento, começou numa guerra, começou na Segunda Guerra, onde a gente descobriu a primeira droga que combatia, né? Tô falando de termos bélicos e tô usando, mas que funcionava para tratamento de câncer. Isso começou na guerra, né? E depois isso teve uma continuidade quando o Brasil, né, começou, por exemplo, a ter nordestinos vindo para o Sudeste, quando os escravos foram sendo libertos e começaram como massa de trabalho, e se falava que eles eram câncer para a sociedade, né? O câncer também tem um estigma interessante, triste, mas interessante, que como a gente não sabia nada sobre a doença, era uma doença que muitas vezes ficava dentro de hospital, em hospitais em lugares escondidos. Então, a gente tem um livro, né, antigo que fala de doenças infecciosas e câncer, né? Como se fosse uma coisa contagiosa e que deveria ficar escondido. Então,
isso de ser um termo de guerra vem lá de trás. E quando a gente começou a tratar câncer na guerra e tinha uma arma contra ela, a gente já tratava, por exemplo, hipertensão, diabetes. Então, essas doenças que são crônicas e ainda matam mais que o câncer, né? Sim, embora o pessoal não tenha claro. essa questão, elas não entraram nesse quesito guerra. Então, por exemplo, eu tenho uma aula que eu ponho um monte de foto de jornal quando a gente fala de morte por câncer e uma quando a gente fala de morte por outras causas. E morte por outras causas não fala em guerra, né? E câncer fala guerra, lutou, batalha. Então, acho que o primeiro ponto aqui é entender que isso é uma questão histórica, né? E por que eu não suporto isso, né? Porque se a doença progride, se ela morre decorrente de um câncer, ela não lutou bem, ela não batalhou bem, ela foi fraca, ela não conseguiu vencer, né? Então, isso traz um peso muito grande para a paciente, para o paciente. Ela se sente responsável por seguir essa batalha forte. E a gente não é isso, ninguém é Mulher Maravilha, né? Então, não é raro o paciente chegar na minha frente e falar assim, doutor, eu não chorei ainda. Eu falei, então chora, pelo amor de Deus, que aqui ninguém... Esse meu câncer foi um aborrecimento que eu tive. Isso acontece demais também. Mas é diário, né? Diário. Mas, sabe, o ser humano quer sempre apontar um culpado, né? A gente sabe que boa parte dos cânceres, eles são... tem várias causas associadas, né? Tirando, por exemplo, o câncer de útero, que é HPV. O que é mito? O que é mito? O que a gente pode desconstruir que é mito? Aborrecimento da câncer? Mito. É interessante que a gente sempre busca uma causa. Ainda tem gente que, por exemplo, mama que... fala que teve uma pancada na mama e sentiu o tumor depois da pancada e foi a pancada, né? Quando, na verdade, foi a pancada que ajudou a descobrir, a levar o exame, né? Algo que já estava lá. Quando a gente fala de câncer de mama, ainda falam do desodorante, né? Do alumínio do desodorante causar câncer. E a gente só tem um estudo feito em laboratório que apontou para uma suspeição disso e depois nenhum estudo que veio depois comprovou. A gente podia aproveitar esse nosso espaço e fazer uma ajuda epidemiológica no Brasil, né? Acho que fora o câncer de pele, o câncer de mama é mais prevalente nas mulheres no Brasil, sim. Né? O que a gente pode desconstruir que é um entrave para diminuir essa casuística no Brasil? Mamografia. 40 anos. Depois de 40 anos, anual. De quanto tempo? Anual. Essa recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que eu sigo, principalmente porque a gente tem um número enorme de pacientes jovens com câncer de mama atualmente, cada vez aumentando mais. Por quê? Porque hábitos de vida, né? E isso é interessante. Que hábito de vida a gente deveria recomendar que fosse aumentado ou diminuído? Esse ponto é muito legal, porque assim... 90% das pacientes com câncer de mama falam, mas eu nunca tive nada na família, como é que eu tenho? Né? Então, só 8 a 10% dos cânceres de mama estão relacionados a questões familiares. Né? 90% não tem a ver com isso. Dentro desses 90%, 30% a 40% hábitos de vida, que são, né, paciente ser sedentária, nunca fazer atividade física, não se alimentar bem, consumo de álcool excessivo, a gente não tem dose segura para consumo de álcool, tabagismo, condimentados, são alimentos cancerígenos. E nesse percentual, o que sobra, né? Eu falei de 40% hábitos de vida, eu falei de 10% questões familiares. O miolo tem porque tem. Porque a gente é mulher, né? A grande maioria é mulher, 99%. Porque a gente está envelhecendo, né? Envelhecer aumenta o risco de câncer. Tivemos poucos filhos, amamentamos pouco. Então, o câncer de mama é multifatorial, né? Dificilmente a gente vai apontar por uma coisa e dizer que foi por conta disso. Anticoncepcional. Isso foi controverso muito tempo, e os estudos que falam sobre isso são estudos antigos com outras pílulas que a gente tinha, né? Então, essas formulações novas, a gente não aumenta risco de câncer, mas sempre lembrando que a avaliação é caso a caso, né? A gente tem essas condutas individualizadas. Reposição hormonal depois da menopausa. Então, isso é uma briga, né? Isso daí eu tô só te provocando. O ninho de mafagafo, assim. Hoje a gente tem melhorado muito essa reposição.
a gente tem sempre que perceber qual é o paciente, qual risco, benefício. Então, por exemplo, paciente que tem uma doença cardiovascular, que tem uma hipertensão na família, a gente sabe que a reposição hormonal pode proteger essa família, né? Essa pessoa, essa mulher. E aí a gente vai colocar na balança qual o risco dela fazer reposição, qual a história que ela tem na família, se a mama dela é densa, né? Eu acho que a grande mensagem aqui nem é apontar vilão, né? O salvador, mas a gente saber quem é paciente e entender que a conduta vai ser sempre individualizada. Perfeito. E se a gente tivesse que chamar a família para ajudar? Sabe? Então, a gente tem ali um monte de família que ama o nosso paciente e tem um diagnóstico de câncer. O que a gente poderia dizer para eles assim, como ajudar? Sabe? O que não fazer? Não fazer aquelas perguntinhas, aquelas perguntas, sabe? Que são sempre pro bem, porque amam. Eu falo muito isso, né? As pessoas querem fazer o bem, querem ajudar, mas falam coisas que machucam muito, que magoam muito. O que a gente poderia dizer para familiares, para amigos, para pessoas que querem ajudar e não sabem o que fazer? Gostei da sua pergunta porque vou trazer uma coisa que eu não sei se você sabe, a gente já se conhece há um tempo, mas essa minha caminhada de ter um instituto para pacientes, né, de ter um Instagram, de gravar podcast, aconteceu porque meu pai teve câncer de mama, né? Meu pai é mastologista, ele teve câncer de mama e eu digo que ele deve ser o único mastologista homem do planeta que teve câncer de mama, né? E o que aconteceu, né? Eu fui familiar de paciente e a gente, enquanto familiar de paciente de qualquer coisa, sendo médico, a gente fica maluco, né? A gente vira retardado. E eu trabalhava no INCA de mama por 7 anos e fiquei louca, né? Então, eu aprendi muito com isso, né? Eu escrevi um livro baseado nas nossas trocas de WhatsApp, em formato de diário, e eu achei que eu estava escrevendo esse livro para profissionais de saúde entenderem, mudarem um pouco essa percepção. E o livro teve um alcance enorme entre pacientes e familiares. Por quê? Né? Porque naquele tempo, eu tenho 8 anos de instituto, numa época que ninguém tinha Instagram, não tinha muita ONG, eu trouxe dores que ninguém comentava, as pessoas sentiam essas angústias sozinhas, de forma solitária, e isso trazia mais sofrimento, né? Então, respondendo você, né, a gente tem uns estudos que mostram que familiares sofrem tanto ou mais que o paciente. Por quê? O paciente sabe o que ele está sentindo, né? Então, se ele tá quieto porque ele tá quieto. E aí eu trago pro meu pai sempre foi muito calado. E eu ficava assim, nossa, ele deve estar calado porque ele tá enjoado, ele não tá me falando, ele deve estar calado porque ele tá cansado. Aí eu ficava, pai, você quer isso, você quer aquilo? Eu pensava, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. Ele só tava quieto, né? Então, eu acho que a primeira dica pros familiares, e o que mais vai fazer com que eles ajudem os seus familiares doentes, né, pacientes, cuidarem de si, sabe? A gente raramente olha para o lado, né? A gente está olhando para o paciente e esses familiares estão num sofrimento absurdo, né? Eu fiz uma vez uma viagem com um grupo de pacientes oncológicos e 2 levaram seus familiares. E a gente fazia práticas com esses pacientes. Em 2 práticas, a gente fez os familiares ficarem. E os pacientes estavam super de boa, né, conversando, e a gente falando sentimentos. Os 2 familiares que estavam, os maridos, choraram de soluçar. E quando a gente perguntou o que estava acontecendo, eles falaram, ninguém nunca olhou para mim durante o tratamento, né? Então, a gente tem uma cultura de cuidar, né? A gente aprende isso desde a nossa infância, e nisso a gente se perde um pouco enquanto pessoa. E a melhor forma da gente olhar para o outro é olhar para si também, né? A gente ter nosso momento, a gente ter o apoio psicológico, a gente continuar a nossa atividade física, a gente vai voltar melhor para cuidar de quem a gente ama, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E eu falo sempre que o ser humano, ele não tem filtro. Eu falo que delicadeza é de graça, bom senso mais ainda, mas acho que a gente está devendo isso nessa encarnação, né? E eu acho que, eu vejo isso todo dia, a gente fala sem querer muita besteira para os pacientes, elas ouvem besteira o tempo inteiro. E eu falo para paciente se posicionar, né?
Se chegar alguém e falar, olha, come isso, come aquilo, você tá careca, põe a peruca, você tá de peruca, não usa... Se posiciona, olha, eu não quero falar sobre isso agora não, quero só ficar aqui quieto, né, e com todo respeito, porque isso vai blindar um pouco, né, tanto de pacientes quanto de pessoas que falam besteira por perto. Gera uma ansiedade danada, Demais. Um monte de informação conflitante que busca na internet. Muita. Sem nenhum tipo de respaldo, Exato. Né? E aí, quando o paciente procura ajuda? E como ele procura ajuda? Ele lê na internet, ele vai para o chat, vai para a inteligência artificial, ele se aconselha com quem? Mas depois do diagnóstico, que você diz? De todos os momentos, para qualquer tipo de dúvida. Lembra que a gente falou sobre a hipervigilância, né? Sim. Um sinalzinho pretinho na mão já é um sinal que pode estar acontecendo alguma coisa. Sim. Essa hipervigilância, esse medo, quando de fato ele deve dar importância, para que tipo de sinal, para que tipo de sintoma, a família deve se portar de que maneira. Isso é uma coisa assim bem prática, né? Para que a vida fique o mais perto do normal possível. Eu gosto de trazer dois pontos importantes que resolvem esse terceiro que você trouxe. O primeiro é a gente estar tranquilo que a gente está fazendo nossos exames de rastreio, né? Então, a gente sabe que mulheres, né, fazem suas mamografias a partir dos 40 anos, todos nós colonoscopia a partir dos 45, pelo menos de 5 em 5 anos, preventivos em dia, homens com seu PSA e seu toque retal. A gente está fazendo o nosso básico, que todo mundo tem que fazer, já tira uma carga dessa angústia, né? Segunda coisa que a gente pode resolver nesse contexto angústia, é a gente conseguir prevenir câncer. E a gente previne até 40% dos cânceres tendo hábitos de vida saudáveis. Que a gente fica nisso de fazer exame, quero fazer tomografia, quero fazer raio-x, quero fazer exame de sangue, mas e o básico? Você está prevenindo? Você está tendo uma alimentação saudável? Você está evitando o consumo de álcool? Não está fumando? Está fazendo atividade física? Você já andou disparado na frente de muita gente. A gente já está prevenindo. Né? A gente está fazendo exame de rastreio para diagnosticar cedo, a gente está prevenindo. Fora isso, né, se a gente faz isso, a gente conhece nosso corpo. Né? A gente sabe quando o intestino muda o seu funcionamento normal, a gente sabe qual pinto a gente não tinha, a gente consegue perceber mudanças na gente, né? Então, se entre as consultas de rotina algo de diferente surge, a gente tem que ir no clínico, né? E é interessante isso, porque a gente estava falando, eu trabalho no SUS, e várias vezes eu recebo pessoas que vão em mim porque estão com uma mancha e não foram no dermatologista. Né? Então, a gente entender que a gente tem que começar pelo começo, né? Percebeu alguma coisa diferente, é o quê? Pinta, dermatologista. Uma dor no estômago que não tinha, vai no gastro. Então, a gente investigar com tranquilidade, na maioria das vezes não vai ser câncer, né? Porque a gente está falando de várias doenças em cada órgão. Então, acho que é por aí, a gente conhecer nosso corpo, ter medidas de prevenção e fazer os exames de rastreio. Aí tá bonitinho. Entendi. E me diz uma coisa, o que o paciente pode fazer para se preparar para a tua consulta ser mais resolutiva? Porque eu vejo muito paciente que chega, só não tem exame, não trouxe, não sabia que precisava trazer exame para o médico da dor. Ou então vem aquelas confusões, tudo misturado, nada organizado. Eu peço, se organiza. Sim. Né? Como é que você faz com essa? Primeiro hoje a gente tem um prontuário eletrônico, já ajuda muito, a gente já filtra muita coisa. Tem. Mas nas suas orientações, como é que você educa seu paciente? Esse é o termo que eu gosto de usar. Assim, primeiro, anotar todas as dúvidas em casa, né? Porque senão ele chega, ele sai, a gente conversa 1 hora e depois... Na hora que tá na porta... eu tinha uma dor que eu esqueci de falar, mas a dor, poxa vida, um dos principais, né, pelo amor de Deus. Então, entender o que tem e anotar o que tem, e as dúvidas que tem. E eu falo que a gente, quando teve filho criança, a gente tinha uma pasta com o exame de filho, né? A gente carregava essa pastinha para cima e para baixo, porque o adulto deixa tudo perdido, né? Então, sempre trazer tudo. Eu falo sempre que eu adoro ver exame, quem é meu paciente vê esse podcast vai lembrar disso, adoro ver exame, porque eles me trazem tudo, que foi no cardio, que assim, melhor pecar pelo excesso, né? Eu entender o que está acontecendo. Então, essa educação, né, de trazer os exames sempre, de tirar as dúvidas, eu acho que a gente consegue aí ter uma boa consulta. Uhum. E me diga uma coisa, o que você diria que é a coisa mais importante que um paciente de câncer pode ouvir de você? Vamos caminhar junto,
né? Eu acho que o mais importante é a gente entender que é uma parceria, né? Que é uma caminhada, que ele não está sozinho, né? Isso faz com que ele consiga conversar comigo tanto as coisas físicas, né? Como as psicológicas, como as angústias, né? Porque quando a gente fala de câncer, no final de tudo, o mais importante de tudo, a gente está falando sobre viver as coisas que trazem felicidade para a gente, né? Independente da doença inicial, independente da doença avançada, sabe? Não é raro eu estar com um paciente que tem uma doença inicial fazendo a químio sem sintoma nenhum e cada vez ele está mais triste na consulta, cada vez ele sair menos, estar com menos pessoas. E aí eu pergunto, o que você gostava de fazer antes do câncer que te trazia felicidade? O que fazia seu olho brilhar? Muitas vezes as pessoas não sabem. Sabe, a sensação que eu tenho é que tem muita gente nessa vida para pagar boleto e cuidar de pagar fogo, né? Então, a gente não tá aqui para isso. A gente está aqui para ser feliz, né? Eu já falei isso para uma paciente jovem com doença avançada e ela está tratando, já está com a químio e ela não está querendo viajar e eu já deixei. Vai viajar, porque a gente está fazendo isso tudo aqui para você viver bem, feliz e realizar coisas. Então, se o paciente entende que estar com a gente, um profissional de saúde, é uma parceria, é uma caminhada, ele vai se sentir mais confiante para tirar essas dúvidas e para caminhar. Porque no final de tudo, a gente está tratando doenças, quaisquer que sejam, para ser feliz, né? A gente está aqui para ser feliz. Então, eu acho que essa parceria é muito importante para isso. Eu tenho um dilema que eu tenho dificuldade, às vezes, de lidar, que são aqueles pacientes que decidem não tratar. Né? Então, a primeira vez que eu tive frente a frente com uma mulher que não queria tratar, porque não queria perder o cabelo, eu tive muita dificuldade. Mas depois da 20ª, eu já tive menos dificuldade, mas até hoje para mim é muito difícil, né? Como homem, eu tenho muita dificuldade de me projetar na mente de uma mulher e entender a importância do cabelo para uma mulher, que é diferente da relevância que eu tenho em relação ao meu cabelo. Mas eu aprendi a lidar melhor com essa situação. Como você lida com esse tipo de direito? Né? Com essa decisão madura, né, adulta, de uma mulher, citando especificamente uma mulher, porque você lida praticamente com mulheres na mama, que decide não tratar para não perder o cabelo. Essa angústia nossa de formação, né? Que a gente faz a faculdade para salvar vidas. Mas medicina não é sobre salvar vidas, é sobre salvar vidas quando a gente consegue. Hipócrates tem uma frase linda para isso, né? Ele. Que ele fala que o nosso papel é acolher, né? Aliviar dores, né? Dores emocionais, físicas, quaisquer que sejam. E isso você falou, né? A gente vai melhorando com o tempo, né? A gente vai aprendendo como é que a gente entende o sofrimento do outro. Porque isso é muito sobre questões culturais, né, sobre o sofrimento do outro. E eu acho que eu posso trazer um exemplo que eu aprendi essa semana sobre isso, que trouxe essa discussão que eu acho interessantíssima. Eu tive uma aula de uma médica que atende em Santarém, a população indígena. E para muitos grupos indígenas, né, principalmente os que vivem, né, em lugares mais remotos, distantes da parte mais civilizada, eles não entendem o que é câncer. Não existe câncer como doença, né? Então, quando eles têm câncer, eles acham que é um castigo divino. E sair do seu lugar, né, onde tem os ritos, né, onde tem os rituais de culto, né, as suas divindades, não sei se as palavras são exatamente essas, para ir tratar num centro branco, né, para fazer um tratamento que eles nunca ouviram falar, muitas vezes essa pessoa não consegue voltar para sua família, porque ela, agora sim, né, se ela cometeu algo grave, ela não vai voltar aqui nunca mais, porque agora ela foi de vez, né, então como é que eu vou julgar essa pessoa, né, porque para ela é muito mais... Tem um valor... E a gente não tem como medir o valor do outro, né, e fechando com meu pai de novo, meu pai, ele sempre não, né? Mas desde que eu lembro dele, ele já era calvo, né? Ele tinha aquela careca aqui assim no meio, o cabelo mais assim lateral. E ele tava muito bem, né? Aparentemente com a químio dele, até quando caiu o cabelo. Mas ele era careca praticamente.
Mas foi quando ele perdeu o cabelo que ele entendeu que ele estava com câncer e estava fazendo quimioterapia, né? Então, isso é muito simbólico, né? Isso daí é o carimbo da doença, muitas vezes, né? Não é só o cabelo da cabeça, é a sobrancelha também. Tudo. O Sofreu semblante muito. muda, né? Ele sofreu muito quando caiu o cabelo. E médico, mastologista, né? Lida com isso a vida inteira, careca, já era. Então, assim, a gente... E eu vi, aí pra fechar, eu acho que é bonito a gente trazer isso agora no finalzinho, essa médica fechou a fala dela falando assim, a gente nunca vai saber a dor do outro, a gente nunca vai sentir a dor do espinho que o outro pisou. Mas o nosso papel não é esse. O nosso papel é ajudar a tirar esses espinhos e não colocar mais, né? Muita gente coloca mais espinho, a gente citou aqui. Então, eu acho que se a gente conseguir tirar esses espinhos, né, a gente já está ajudando pra caramba. Tirar sensações de culpa, né? Sim. A gente falou sobre isso, né? Sim, é isso. Maravilhoso. Recado final para a turma que está te ouvindo. O que você gostaria de deixar de mensagem final, Sabrina Chagas? Eu acho que a gente falou tanta coisa bonita aqui, você conduziu tão bem, mas eu acho que a gente reflete sobre a vida, né? As pacientes falam muito que o diagnóstico mudou muitas vezes as suas vidas para melhor, de valorizar o que é bom, o que é importante. Eu trago meu pai porque tem coisas que ficaram muito marcadas para mim. No começo do tratamento dele, ele, bem no comecinho, não tinha quase nenhum sintoma. Meus filhos eram pequenos, ele sentou para brincar com meus filhos no chão e aquilo passou meio de forma corriqueira, porque ele já fazia isso. E quando a gente estava no final do tratamento, ele quis fazer isso, ele não conseguiu, porque ele estava com muito edema, estava muito sintomático, e aquilo me emocionou muito, porque quando ele fez da primeira vez, para mim era corriqueiro, e quando ele não conseguiu, para mim foi muito grave, chocante. Então, que a gente consiga sempre valorizar as coisas da nossa vida, e porque a felicidade é isso. Então, que a gente consiga ter esse olhar. Exato. Pessoal, se você gostou, para mim foi uma coisa incrível, né? Foi um momento aqui de humanidade, falando de um tema que eu sou apaixonado, que é o sofrimento humano, que é o alívio do sofrimento humano, melhor dizendo, falando sobre dor, falando sobre pacientes oncológicos, falando sobre alívio de sintomas, que é um momento que a gente realmente ajuda mais. Já me falaram algumas vezes que, cara, como é que você gosta de tratar paciente de câncer? Como é que você gosta de tratar dor? Né? Como é que você vive todo dia tratando dor, gente sofrida? É porque eu acho que a gente ajuda mais, né? Não é porque eu curto a dor, eu curto aliviar, eu curto ajudar, né? Isso é que me mantém motivado, é isso que me faz acordar todo dia e ficar feliz com o que eu faço. Se você gostou da nossa conversa, se inscreve no canal, curta, compartilha, ative as notificações. Esse é o nosso canal do YouTube, esse é o nosso A Dor Nossa de Cada Dia. Te vejo no próximo episódio. Muito obrigado.